Tá? Bom, então olha só, primeira questão. Moral vem do latim, ética do grego. Identificam conceitos que exprimem um conjunto de regras de conduta que se espera que sejam adotados? Sim, a moral no âmbito daquele grupo, no âmbito daquela cultura, no âmbito daquela sociedade onde ela é aplicada, onde ela surgiu. E a ética de forma geral, universal. Mais uma questão. Questão número 2 aqui. Acerca da ética e da moralidade no serviço público, julgue o item. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. São sinônimos? Não são. O item está errado. Aí depois o que eu fiz para vocês, gente? Quando se está diante de uma matéria da filosofia, como ética e moral, o correto seria eu buscar Aristóteles, Sócrates, os sofistas, aqueles Platão, aqueles filósofos, né? Só que assim, gente, isso não é o foco da nossa prova. Eu quero acertar a questão de ética no domingo. Então, o que eu procurei fazer? Uma teoria CESP, tá? Eu fui lá no filtro de questões CESP e eu peguei tudo o que ela considerou como certo sobre ética. E depois eu peguei tudo o que ela considerou certo como moral, tá? E aí você vai fazer essa leitura com carinho, que vale a pena, ó. Eu vou ler algumas coisas, porque é muito repetitivo. Porque eu peguei todas as questões, isso aqui tudo ela considerou como certo. Tá? Mas é muito repetitivo, mas serve para a gente entender. Vamos lá, sobre ética. O que a Banca CESP considerou como certo sobre o assunto ética? A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos. Bom, o que é um conjunto de conhecimentos, gente? É um estudo, é uma disciplina, é uma matéria. Então, a ética refere a um conjunto de conhecimentos advindos. Como é que ela formou esse conhecimento? Advindo da análise do quê? Do comportamento humano e valores morais. Gente, o que é esse comportamento humano? É ética ou moral? O comportamento humano que a ética observa é a moral, né? E a ética é essa análise, é esse estudo que se faz. Vamos lá. A ética está associada ao estudo fundamentado. Lembra que eu te falei que a ética é uma matéria da filosofia? E filosofar é observar e pensar sobre aquilo. Pensar de forma crítica. Não é só observar, é pensar, é ver se aquilo está certo, se aquilo está errado, se a pessoa vai ser feliz fazendo aquilo. A ética faz isso, ela faz um estudo fundamentado sobre os valores morais. O que são esses valores morais? São os comportamentos dos indivíduos que vivem num determinado grupo, numa determinada cultura, numa determinada época. Então, os valores morais são os comportamentos, são as atitudes de homens, de grupos, de sociedades que são estudados pela ética, tá? Vamos lá, a ética é uma ciência? Sim, é a ciência que estuda o que, meu querido? O que ela estuda? O comportamento moral do homem em sociedade. O que é esse comportamento moral do homem em sociedade? São as regras que se estabelecem. Porque, gente, tem como você viver sozinho, isolado? Não, necessariamente a gente tem que conviver. E desse convívio surgem regras de convivência, como por exemplo hoje, o melhor exemplo é o uso da máscara, é uma regra de convivência, muito antes de repente estar exigido numa lei, né? O uso de máscara se estabeleceu por conta de uma necessidade da gente conviver, da gente poder sair, da gente poder conversar sem
trocar vírus, né? Então a gente usa a máscara para proteger da pandemia, do coronavírus, enfim, tá? É uma regra de convívio. E essa regra de convívio, ela vai ser estudada. Vai ser estudada por quem? Pela ética. E a ética vai concluir se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, se aquilo, né? Hoje, certamente, o que a ética diria sobre usar máscara? Que é um comportamento positivo, necessário, é uma regra universal. Mas ela estudou. Em algum momento a ética teve que olhar para esse comportamento e avaliar ele, para dizer se ele é certo ou errado, tá? Então é sempre assim, gente. A ética é estudo, a ética teoriza, a ética investiga. Investiga o quê? Uma determinada realidade, né? Uma determinada realidade. O que acontece, os comportamentos das pessoas. Isso é estudado pela ética. E aí a ética não só observa, ela também avalia, ela filosofa, é uma matéria da filosofia. Então ela não só observa o comportamento, ela vai julgar o comportamento. Ela vai dizer se aquele comportamento é positivo ou negativo. Ela vai dizer se aquele comportamento será recebido de forma universal ou não. E aí ela vai nos orientar. A ética acaba nos orientando, porque quando ela diz que o comportamento do nazismo é uma coisa vergonhosa para o mundo, qual é o recado que a ética está nos dando? Que esse comportamento ele não é aceito. Ele não é aceito de uma forma universal, ele é censurado. Eu posso até fazer, instituir o nazismo, uma maluca aqui, posso até fazer, mas eu estou ferindo uma diretriz ética que foi estabelecida de forma universal. E eu posso ser punida por isso? Posso. Igual hoje, ó. Uso de máscara é uma norma moral que quando a ética diz que aquilo é positivo, quem não usa máscara acaba sendo o quê? Criticado, censurado, entendeu? Porque quando a ética estabelece uma coisa como certa, quem não obedece acaba sendo mal visto, acaba sendo... Não, seria antiético, né? Seria antiético. Lembre-se sempre... Não. Esquece o Aurélio da língua portuguesa. Você agora está na ética e moral da filosofia. Não use essas palavras como sinônimos, tá? A moral é o comportamento que surge do nosso convívio. A gente pode ter regras morais aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguma regra moral. Aqui, ó. Uso obrigatório da máscara. Eu poderia botar uma regra moral aqui. Não atenda não atenda o telefone durante a aula. Tem certas regras morais que a gente estabelece aqui, por exemplo, não converse durante a aula. Se você conversar durante a aula e atrapalhar minha aula, o que eu vou fazer com você? Eu vou te chamar a atenção. Isso são regras o quê? Morais. Elas nascem da necessidade do convívio. Esse grupo pode ser pequeno, gente, pode ser a sala de aula dos Sejures, como pode ser a tua religião. A tua religião tem regra. Que pode ter católico, pode ter evangélico de um segmento mais tradicional, pode ter um evangélico mais, né? Mas tem as suas regras ali que você respeita. Isso é moral. Isso tudo é moral, entendeu? E ética é o quê? Uma matéria, uma disciplina, um estudo, uma ciência que vai analisar aquilo, estudar aquilo, teorizar sobre aquilo, compreendeu? Esquece o que tu aprendeu até agora sobre ética e moral. A gente tem que incorporar isso aqui para a prova do domingo, tá bom? Alguma dúvida? Ética é ciência, teoria, estudo. E o que ela estuda? A moral. E o que é a moral? Os costumes, o comportamento de determinado
grupo, tribo, sociedade, religião, enfim. A moral é sempre local, regional, muda de região para região. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vocês tomam um chimarrão? Pô, lá no Rio Grande do Sul, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não toma chimarrão, entendeu? Isso é um hábito, é um costume daquele local, que não se aplica aqui, tá? E assim, eu posso dizer que é super saudável, que seria bom vocês tomar, entendeu? É um hábito bacana. Certamente, se a ética estudasse isso, o que ela diria sobre o chimarrão? Que é uma regra legal, que universalmente seria aceita, né? Porque é saudável, só não tome muito quente, né? Enfim. Então, isso é moral. São os costumes, as regras de um determinado povo, de uma determinada época, tá bem? Show! Aí, em casa, você vai ler, dar uma lidinha hoje, completa, tá? Que eu vou partir para as questões. Aí depois tem moral, né? A moral vai dizer, olha o que CESP já disse sobre moral. A moral são os costumes, regras, tabus, convenções estabelecidas por cada sociedade. A moral, ela é formada pela cultura, pela tradição de um povo. A moral é o que efetivamente é vivido, né? É aquela regra que nasce do convívio entre as pessoas. E a ética simplesmente faz o quê? Ela estuda aquilo e ela forma uma teoria sobre aquilo, dizendo se aquele aspecto cultural, aquela regra de convívio é positiva ou negativa. E aí a ética vai firmando parâmetros que norteiam as pessoas, entendeu? A partir dessa análise que ela faz, tá? E agora eu vou para a questão, e eu tenho certeza que tu vai acertar. Me ajuda aqui. Questão número 3. Antes da questão número 3 não tem um quadrinho? Leva isso para a prova, tá? O que eu escrevi sobre ética e moral? Ética é o quê? Permanente. Aquilo que foi estabelecido como um referencial ético, como uma diretriz ética, aquilo dificilmente muda. Porque a ética, normalmente, gente, como é que ela faz juízo sobre as coisas? Ela olha um comportamento e ela usa de que recursos? O bem e o mal. O certo, o errado. Ou, isso aqui é de Deus, isso aqui é do capeta. Entendeu? A ética, ela sempre usa, ela usa também assim, isso aqui é justo ou isso aqui é injusto. A ética, ela usa parâmetros como bondade, maldade, o que é do bem, o que é do mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, entendeu? E aquilo que é certo, gente, dificilmente deixa de ser certo. Aquilo que é do bem, dificilmente deixa de ser do bem, entendeu? Então, quando a ética estabelece uma coisa como certa, aquilo é permanente, aquilo é certo sempre, pode passar tempo e tempo e tempo, aquilo vai ser sempre considerado de Deus. Agora, aquilo que é do mal, né, aquilo que é ruim, se a ética diz isso aqui não presta, isso aqui é errado, isso vai ser errado sempre, entendeu? Então a ética é permanente e a moral é variável, é temporal, ela muda de tempos em tempos, ela muda de cultura para cultura, de religião para religião. O que é certo num grupo já não é certo no outro grupo. Por exemplo, aqui no Brasil, seria certo apedrejar uma mulher adúltera até a morte? Não, a gente não aceita isso aqui. Agora vai lá pro Talibã, eu nem sei, para aquele... Tem países, gente, que tem essa lei. Tem país que tem essa lei. A mulher foi pega em adultério, enfia ela num buraco, deixa só a cabeça de fora, mete um saco e dele pé nela até ela morrer. Ela é condenada à morte apedrejada, igual nos tempos da Bíblia, do Corão ao Corão. Enfim, tem países assim, eu não vou saber quais, mas se eu não me engano é Islã,
enfim, daqui a pouco eu falo até, mas existem países que têm isso como uma regra ética ou moral. Moral, isso serve lá para eles, para aquele grupo deles, isso não serve para o mundo, tá? Bom, a ética é universal, porque aquilo que é certo, gente, é certo em qualquer tempo e em qualquer lugar, entendeu? Aquilo que é errado vai ser errado em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então a ética é universal. Já a moral, ela é variável. Ela muda de cultura para cultura, de religião para religião. Então ela é cultural, regional. A moral é cultural, regional. A ética já é universal, tá? A ética é uma teoria. A ética é uma teoria. A ética é uma ciência. A ética são princípios que foram definidos como certos depois de um estudo, entendeu? A moral é o quê? São as regras de convivência, é a prática, é aquilo que realmente acontece. Gente, não tem aqueles bannerzinhos do Instagram assim, expectativa, realidade, né? Aí qual é a expectativa? A expectativa é aquilo que a gente espera que aconteça. Isso é ética. A ética sempre diz, eu espero que todos vocês sejam pessoas de bem. Aí vai lá a realidade, é a gente fazendo um monte de coisa errada e se arrependendo, né? Porque nós somos pecadores. A Eva comeu o raio da maçã, aquela história toda que a gente já sabe. Então a gente peca, a gente faz um monte de coisa errada. A gente sabe o que é certo e o que é errado? A maioria de nós, sim, porque os parâmetros éticos já foram estabelecidos. Teu pai, tua mãe, meu pai, minha mãe me ensinaram, ou procuraram, né, ensinar o que é certo e errado. Eu só não faço se eu quiser. Gente, a moral é todo dia. Todo dia a gente comete pequenos pecados, a gente pratica grandes e pequenos atos de corrupção. A gente critica o político, o governador fulano do impeachment que desviou os recursos, bandido, a gente fica, né? Mas às vezes a gente ultrapassa uma velhinha no supermercado que certamente estaria antes de você lá no balcão, mas você está com pressa e você corre mais do que ela e você vai passar à frente da senhorinha idosa. Lógico, ela tem a prioridade lá do preferencial, mas assim, imagina que numa situação lá que tu está vendo e tal, não tem balcão preferencial nenhum, você passa à frente dela. Você está praticando um ato de corrupção. É a tua moral que você escolheu naquele momento. Entendeu? Uma moral errada, que a ética vai condenar. Você é um imoral naquele momento, tá? Bom, então, vamos às questões. Eu tenho certeza que você pegou o espírito. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso na prova. A terceira questão aqui, CESP, ela, na verdade, não está relacionada muito à ética e moral, mas como é um assunto dentro da ética e é uma questão um pouco mais recente, eu trouxe para a gente. Assinale a opção que indica fator que favorece a incidência de corrupção. Você já está com o espírito bem ético, né, gente? Você já está com o espírito ético. Agora eu quero que você marque um fator que favorece corrupção. Letra A. Participação cidadã na política. O cidadão participando da política, tendo voz na política, isso favorece ou dificulta a corrupção? Dificulta. B. Falta de transparência. Favorece ou dificulta a corrupção? Falta de transparência favorece a corrupção. Graus elevados de liberdade de imprensa. Favorece ou dificulta a corrupção? Dificulta. Liberdade de imprensa. Processos coletivos de tomada de decisão. A decisão ser tomada por uma pessoa ou a decisão ser tomada por um grupo. Qual é a que tem mais chance de praticar corrupção? A tomada por uma pessoa, né? Então, processo coletivo de tomada de decisão não favorece corrupção. Existência de órgãos de controle, tanto internos quanto
externos favorecem ou dificultam a corrupção? Dificulta a corrupção. Então, ele quer a alternativa que favorece a corrupção. Qual seria? B de bola, né? Falta de transparência.